Olá, boa tarde. Nesse momento, queridos, amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, estou eu pela segunda vez trazendo algo de Deus para os senhores e as senhoras. Peço que toda a sua atenção é pouca para o que eu tenho a te falar nesse momento. Sem perca de tempo, eu meditei aqui numa palavra muito importante que se encontra no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 16 e o seu versículo 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência. Senhor nosso Deus e eterno Pai, peço-te que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor possa me usar mais uma vez para aqueles que estão necessitados de ouvir a tua palavra. Me usa como canal de bênção, Pai. Porque eu creio que um dia o Senhor usou uma jumenta. Por que não me usa como um pecador? Peço-te que o Senhor me use, em nome de Jesus. Amém. Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, nesse momento eu vou trazer uma palavra vinculando ao tema. 3 elementos básicos que Deus não deu o direito de o ser humano ter. Repito para vós outros mais uma vez, porque acredito que você não entendeu direito. 3 elementos básicos que Deus não deu o direito de o ser humano ter. O primeiro elemento, senhoras e senhores, está escrito aqui no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 16 e o seu versículo 7. Aonde certa feita, senhoras e senhores, ouvinte da palavra de Deus, Deus enviou um profeta à casa de Jessé, o pai de Davi, para que entre os seus filhos viesse ungir para ser o rei de Israel. E por incrível que pareça, senhoras e senhores, naquele dia, eu acredito que era por cerca na hora do almoço, ou talvez o jantar, quem sabe talvez, porque foi uma correria tão grande, senhoras e senhores, que chegou um momento, chegou uma hora que o profeta Samuel, ele falou para o pai de Davi, a saber, Jessé, dizendo: ninguém vai assentar sobre a mesa, ninguém vai comer nada, ninguém vai colocar nada em sua boca antes que o teu filho, o menor, chegue do trabalho. Senhoras e senhores, ouvintes da palavra de Deus, quando Deus ele quer abençoar quem quer que seja, Deus ele quebra qualquer barreira. Deus ele põe por terra qualquer dificuldade, qualquer muralha, Deus ele faz ser derribada para colocar aquele ou aquela no lugar que ele tanto desejou e que o seu servo tanto almeja. Uma coisa eu aprendi, senhoras e senhores, ninguém pode impedir você chegar aonde Deus quer colocar, só você mesmo. O maior adversário da sua vida, meu irmão e minha irmã, e ouvinte da palavra de Deus, é você mesmo. Todas as noites, todos os dias, você levanta pela manhã com o seu maior adversário, e quando você quer ver ele, é só você olhar o espelho, que ali está o seu maior inimigo, que é você mesmo.
O inimigo de Davi não eram os irmãos dele. Os maiores adversários de Davi não era ninguém, mas era o próprio Davi. Mas até que um dia ele começou a buscar de Deus uma oração, uma convicção muito importante, porque quando você entra no Salmo 23 e o versículo 5 e 6, se não me falha da memória, Davi ele sempre buscava Deus e um cântico e uma oração muito importante dizendo: prepara para mim uma mesa na presença de todos os meus adversários e unge a minha cabeça com óleo, para que meu cálice transborda. E nesse dia aqui, senhoras e senhores, foi cumprido e foi realizado a oração de Davi. Mas quando o profeta se aproxima do garoto, ele despreza o menino. Você se recorda quando o gigante Golias, chegando na presença de Davi, ele desprezou também? Senhoras e senhores, Deus não te deu o direito de você olhar a aparência de quem quer que seja. Porque muitas vezes você pode olhar a aparência de alguém, mas Deus conhece o profundo do seu coração. Quando eu olho e medito nessa palavra, senhoras e senhores, eu começo a me alegrar muito com Deus, porque Deus ele usa quem ele quer, levanta quem ele quer, da forma que quer, no momento que quer e na hora que quer. E quando eu olho para esse texto, eu não vou me aprofundar muito, porque tem que ser rápido, tem que ser um negócio com pequenos minutos para que eu possa colocar no meu canal, o qual você está me assistindo. Eu te agradeço muito por essa oportunidade que você está me dando de eu entrar aí na sua casa. Isso. Aí no seu carro, no seu computador, no seu local de trabalho, eu agradeço muito de você me permitir de eu estar entrando aí na sua residência. Mas quando eu olho, senhoras e senhores, o segundo elemento básico que Deus não te deu o direito de você ter foi julgar consciência de quem quer que seja. Quando eu observo aqui, senhoras e senhores, no livro de 2 Samuel, no seu capítulo 10, eu começo a indagar algo muito importante com Deus, em algumas orações minhas. E muitas vezes eu pergunto a Deus: Senhor, por que levanta muitas pessoas para julgar a minha consciência? E Deus me fez a me lembrar nesse texto bíblico, aonde quando certa feita o rei dos Amonitas veio a falecer. No seu capítulo 10 de 2 Samuel, e Davi tinha uma amizade íntima, Davi tinha feito uma promessa, era amigo o rei dos Amonitas com Davi, o rei de Israel. Mas ele veio a falecer, e Davi ficou sabendo, e ele mandou presente para consolar o filho do rei Amonita, saber, o rei Amon. E o servo de Davi, chegando lá com um presente do rei Davi, foi entregar para o rei dos Amonitas, morreu. O seu filho passou a reinar em seu lugar, a saber, Anum, o qual eu falara alguns segundos atrás. E o servo do rei dos Amonitas, Anum, ele começou a encher a cabeça do rei e dizer: olha, rei, Davi, ele mandou espia para olhar nossa terra. Ele mandou espia para observar e depois usar de artimanha. O que é que tu tem de fazer, ó rei? Pega os servos de Davi, corta a metade da sua barba e rasga as suas vestes até as suas nagnas e mostra a Davi quem somos. E assim fizeram. Quando Davi, senhoras e senhores, ouviu e ficou sabendo do fato acontecido, Davi, ele irou-se ao extremo. Por quê, queridos amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus? Porque julgaram a consciência de Davi. Davi não mandou espia coisa nenhuma para espiar a terra dos Amonitas, não. Davi, ele mandou presente para consolar um coração aflito,
um coração triste, um coração amargurado. Mas é lícito que levante pessoas maliciosos, para querer julgar a tua consciência. Queridos, amados irmãos, Deus não te deu esse direito de você julgar quem quer que seja. Terceiro elemento básico, que Deus não te deu o direito, foi não olhar a obra de quem quer que seja. Deus não te deu o direito de julgar a obra de quem quer que seja. Quando eu observo no evangelho do apóstolo São João, aonde no mundo teológico é considerado como evangelista, São João, no seu capítulo 4, o evangelho de Jesus, que foi escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, o quarto evangelho, João, no seu capítulo 4, eu observo, querido, que certa feita Jesus Cristo, ele estava em uma missão muito forte, o qual vós outros conhecem, e do nada ele parou ali no tanque de Jacó, perto da meio-dia, onde ninguém ia buscar água, a não ser aquelas pessoas desprezadas, aquelas pessoas abandonadas, aquelas pessoas que ninguém dava nada. E por Jesus incidência, por ironia do destino, naquele momento estava ali a mulher samaritana. E Jesus Cristo começou a dialogar com ela. Como eu estou dialogando com você aqui, como eu estou compartilhando com vós outros, esse texto bíblico, essa palavra muito importante, porque a palavra de Deus, ela é eficácia. É uma palavra de Deus quando ela entra dentro do teu coração. Se tu deixar, Deus opera milagre, prodígio e maravilha, de uma tal forma que quem te viu vê algo totalmente diferente. E quando Jesus começa a dialogar com aquela mulher, senhoras e senhores, aquela mulher, ela se empolga de uma tal maneira que ela começa a dar crédito à pregação de Jesus. Se lembra quando Jesus falou no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Jesus Cristo estava ali, senhoras e senhores, se cumprindo o que o profeta Isaías dissera no seu livro. E ela começou a ouvir, e chegou um momento, resumindo, que Jesus falou, olha, vai e chama o teu marido. Ela se revelou para ele dizendo, eu não tenho marido. Jesus, já aproveitando o embalo, oportunidade, a base que ela tinha lhe dado, Jesus disse, olha, falaste muita verdade. Falaste bem porque tu tivesse 5, se não me falha da memória, e o que tu tem não é teu. E naquele momento, o que me traz atenção, que me traz alegria de Jesus Cristo falar essa palavra para ela, porque eu acredito que Jesus, ele conversou com a mulher samaritana, senhoras e senhores, de 30 a 40 minutos, acredito minha, uma crença minha que Jesus Cristo conversou de 30 a 40 minutos, porque eu digo que é uma crença minha, para que você depois não venha me criticar ou até mesmo me acusar, me falando algo que eu não falei que estava dentro da palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas nos últimos dias, senhoras e senhores, que procuram as palavras no seu vocabulário português errado e começam a te atacar. Não tenho medo de errar pelo meu linguajar, pelo meu sotaque e pelo meu jeito de falar. Todos vós outros sabem que estudo eu não tenho, eu só tenho uma 3ª série. Mas quem foi que disse que Deus procura só pessoas letradas para Ele usar? Deus procura aquele que tem um coração puro e sincero para Ele usar. E eu estou aqui na porta, eu estou aqui na brecha, e espero que você também esteja agora, depois dessa mensagem. De 30 a 40 minutos, senhoras e senhores, acredito-me,
que Jesus conversou com ela e de maneira nenhuma, de forma nenhuma, Jesus digrediu a sua imagem. Foi ela que disse: não tenho marido. Ele só apenas confirmou: falaste a verdade. Mas ele deu um luxo de privilégio dizendo: vai e chama o teu marido. Jesus, queridos, não te deu o direito de você julgar a obra de quem quer que seja. Deus não te deu o direito de você julgar a vida de quem quer que seja. Se você, na faixa de estar procurando esse tempo que eles têm para julgar a vida de quem quer que seja, de estar julgando a consciência de quem quer que seja, de estar olhando para a aparência de quem quer que seja, ô fião, fiota, se aproxima de mim, por favor. Por gentileza, eu tenho um conselho de Deus para você. Para de julgar, para de condenar, porque Deus não te chamou como assassino de profeta. Deus te chamou para você fazer a diferença. Não tem nada a fazer? Vai ler a palavra de Deus, minha filha. Vai orar, vai se envolver com as coisas de Deus, que você tem mais o que ganhar. Deus não te deu o direito de você olhar a aparência, nem julgar a consciência e nem julgar a obra de quem quer que seja. Obrigado pela sua atenção que você me deu nessa tarde. Muito obrigado, fica com Deus. Encerro te abençoando. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a consolação do Senhor fique com todos vós outros, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Obrigado pela sua atenção. Tchau, 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 tchau.